Boa noite, tudo bem? Estamos começando a nossa live agora, especial IDS 2019. Obrigado a todos que estão conectados aí, ou que vão chegar. Estamos hoje com o doutor Benelli Monge, nosso amigo, doutora Elza, doutor Fábio Guimarães, né? E o doutor Lucas, lá da IDS, que vai falar um pouquinho hoje. Vou passar para ele apresentar, falar um pouquinho do que ele viu hoje lá na feira. E depois os doutores vão dar aquela sabatina no Lucas, né? Dar aquela chegada para ver o que a gente tem de novidade mesmo. Pode falar, obrigado, Lucas. Boa noite. Boa noite, pessoal. Bom, mais uma vez agradecer a presença da doutora Elza, doutor Fábio Guimarães, grande amigo. Uma honra estar aqui participando com ele. Prazer é meu. Doutor Benelli Monge também, né? Ok. Obrigado pela presença. Tá passando muito rápido, né? Já se foram 3 dias de IDS e pude andar mais um pouco lá, fui em mais alguns estandes. A gente até combinou de falar um pouquinho mais sobre os scanners intraorais hoje, né? Então eu fui de novo nos principais estandes, né? Dei uma reforçada também, vi algumas novidades que tinham passado batido, né? Porque é muita gente aqui e às vezes você não consegue tanta atenção das empresas, né? Mas hoje eu consegui, com um pouco mais de sorte, um pouco mais de atenção aqui. Então, estou à disposição para quem quiser perguntar, falar, tirar as dúvidas. E daqui a pouco a gente fala Vamos começar com a doutora Elza. A doutora Elza vai começar perguntando para o doutor Lucas. Sim, eu já vou aproveitar, assim, você andou bastante hoje lá, né, Lucas? Eu quero saber o que tem de novidades, assim, que a gente tem algumas marcas aqui, mas a gente sabe que também não tem só essas marcas que estão aqui no Brasil, tem outras também que tem lá no exterior. O que você viu da novidade das que a gente já tem aqui no Brasil e a diferença do que você viu as que não estão aqui? Em termos de radiologia, tomografia, essas coisas? Ou não, geral? Vamos no scanner primeiro, depois a gente vai no geral. Tá, vamos lá. A gente agora já tem bastante dessas marcas já no Brasil, né? O que vai acontecer agora? A gente está tendo uma nova geração de scanners. Quase todas as marcas estão lançando seus scanners novos, né? Então, a gente teve aí a Sirona está lançando o Prime Scan, né, que é o novo scanner dele. Já lançaram até no CIOSP, mas o lançamento oficial foi aqui na IDS. Então, um scanner que vem com algumas melhorias, né, e também com um aumento considerável de preço. Teve o lançamento da Carestream, né, que é o CS3700. Houve uma boa evolução desse scanner intraoral. Agora ele também está fazendo aquela tomada de cor que o Tri-Shape faz. Eles têm um escaneamento mais rápido. O software deles está mudado, está com uma interface um pouco mais amigável, está mais fácil de utilizar, né? E o iTero também teve uma boa atualização. Agora tem o iTero 5D Element, que eles estão chamando aqui, que tem a que está sendo bastante comentada também, a detecção de cárie pelo scanner intraoral. Ele está um pouco mais rápido também. Só não mudou muito aquele tamanhão, né? O iTero tem um tamanho grande, né? Um pouco desconfortável, mas ele avançou muito em termos de qualidade, assim, pelo que eu pude ver aqui. O da Tri-Shape, a Tri-Shape está lançando o Trios 4 também agora, né? O Trios 4 agora ele tem a opção de ser wireless e com fio ao mesmo tempo. O que seria isso? Você tem a bateria, você pode desconectar essa bateria, conectar o fio. Ele já vem com 3 baterias. Então, o Trios 3, ele tinha a opção wireless, né? Não tem no Brasil, mas aqui na Europa, nos Estados Unidos tem. Só que você tinha que escolher na hora de comprar. Ou ele era sem fio, ou ele era com fio. Agora não, agora ele é uma versão só, que você pode pagar um pouquinho a mais para ter a versão sem fio. E esse sem fio, as baterias dele, a duração da bateria? Aproximadamente 40 a 45 minutos. Eles falam que dá para te fazer 3 escaneamentos. E ele vem com 3 baterias. Lucas, eu notei que ele é maior, né? Ligeiramente maior. Ligeiramente maior.
um pouco mais comprido, na verdade. Comprido, né? E, Ô, Lucas, diga lá. em relação ao Tri-Shape, tinha rumores que eles iam lançar alguma coisa de uma luz, de quando você fizer o escaneamento, nas interproximais, você conseguir, através de uma luz, você conseguir detectar cáries interproximais em pacientes, mulheres grávidas, por exemplo, que não poderiam ter, passar por um exame para evitar radiação, você conseguiria detectar cáries interproximais nesses casos. Isso foi, eles mostraram isso aí? Sim, eu ia chegar lá também. Eles têm duas formas de detectar cáries. Eles falam que superfícies lisas, entre aspas, como a oclusal, vestibular, lingual. O próprio escaneamento, você faz lá um procedimento, eu até filmei isso depois, a gente vai com certeza mostrar aqui. E aí ele te mostra não exatamente onde tem cárie, ele consegue ver onde tem acúmulo de placa, digamos assim. E que ele te dá ele faz uma... Legal. Aí ele faz uma escala que te mostra onde existe uma probabilidade maior de ter cárie. Então ele vai uma escala amarela até chegar no vermelho. Então onde está no vermelho é onde tem precisa checar porque tem um risco grande de cárie, né? Eu estou reproduzindo o que eles me falaram lá. E tem essa parte realmente da cárie interproximal, que ele funciona muito parecido com um transiluminador. Já está ali meio que incluso dentro do escaneamento intraoral. Mas ele não é no momento do escaneamento. Ele tem uma ponta à parte, você encaixa essa ponta e faz esse escaneamento diferente, digamos assim, para poder chegar nessa imagem que realmente parece muito um raio-x, mas não é exatamente um raio-x, é mais parecido com um transiluminador. Doutor Bené. Boa noite a todos, né? Eu gostaria de agradecer ao Sidney pela oportunidade, mais uma oportunidade, pelo webinar, de participar na internet. Lucas, você falou ontem a respeito da cirurgia guiada em tempo real. Sim. Foi você que falou, né? O Kimura, foi você, né? Fui eu. Aí eu estava lembrando aqui no curso de predodontologia que eu fiz, em 2007, aí caiu um tema para a gente do simpósio da cirurgia guiada em tempo real. E aí nós olhamos no Calmiche, lá no livro dele, capítulo 2, fala sobre isso. Mas era um trambolho muito grande, né? Então, a pergunta é, você viu alguma coisa assim no kit? Se diminuiu? Se teve alguma oportunidade de ver até o software? Sim, eu consegui, a gente até fez um teste lá, né? A gente filmou também, em alguma oportunidade a gente vai mostrar aqui também, né? Mas foi filmado como é que funciona, tá? Ele não é, realmente ele é um aparato grande, tá? Mas é uma placa, é grande, mas não é pesado, é possível operar, né? A gente testou lá, é possível operar. Então, já tem publicação com esse sistema que a gente testou. É uma empresa que eles dão treinamento constante. É uma empresa do Canadá. Então, todo mês tem treinamento dessa empresa lá. Então, me parece ser uma coisa já bem consolidada, né? É uma empresa que já estava na IDS de 2017. Né? Então, não é uma coisa que está sendo lançada agora. É uma coisa que está um pouco mais madura agora, né? Então, assim, mas basicamente uma placa. Você tem a peça de mão que vai ser feita para fazer a fresagem. Ela tem uma placa e essa placa ela tem uma espécie de QR Code e existe uma câmera que consegue mapear essa placa e com isso ele consegue saber onde você está com a fresa. Tem uma etapa anterior que você tem que fazer uma calibração, tá? Mas é bem interessante. Você está lá fresando e a fresa aparece em tempo real na tomografia. É uma coisa maluca, assim, impressionante. E funciona perfeitamente. E naquela que você lá, nesse tema, ele chega igual aquela do canal lá, que chega e dá um sinalzinho, dá um bip. Isso. Ele dá um bip. Na hora que chega no limite do... Na hora que chega no limite do implante que foi planejado, ele dá um bip. E a tela fica vermelha, assim, dá um aviso.
Então, isso funciona tanto para implantodontia, ele mostrou também um caso de endodontia, um acesso que dá para fazer também guiado, assim. Então, é sensacional mesmo. Bacana. Transformar isso em realidade na clínica diária é que vai ser o desafio, né? Sim, sem dúvida. E o custo disso lá no Canadá está por volta de $35 mil, tá? O sistema todo. É barato. Então, mais barato que o scanner. Pois é, não é mais, na verdade, um pouco mais caro. É o preço de um scanner, mais ou menos. De um scanner que chega aqui 3 a 5 vezes mais, né? Então. Agora, sim, é uma coisa bem legal, mas é uma coisa que exige todo um treinamento, não é uma coisa muito simples, assim, de se fazer, né? Então, realmente é uma coisa que precisa de bastante treinamento, mas me pareceu bem promissor mesmo. Bacana. Doutor Fábio está quietinho, pode falar, doutor Fábio. Chegou minha vez. Bom, primeiro quero agradecer, boa noite a todos, né? E quem está aqui assistindo também, obrigado pelo convite, é uma honra também estar aqui com todo mundo. Lucas, parabéns aí por estar nessa grande feira, né? E eu tenho acompanhado alguns posts também de outras pessoas que estão aí. Eu queria te perguntar o seguinte, a nossa odontologia brasileira, ela é bem avançada em relação ao mundo, né? A grande parte, talvez o país que mais tem dentistas aí, em relação aos outros países. E aí eu te pergunto o seguinte, em relação à cirurgia guiada, o que estão fazendo lá fora que a gente não está fazendo aqui ainda? O que você percebeu que... Porque a gente está, de certa forma, bem avançado nesse aspecto, mas, assim, o que está se fazendo lá que a gente ainda não está fazendo de cirurgia guiada aqui? Que você sentiu isso na feira? Na verdade, eu vejo muito mais uma questão de volume, né? Aqui fora, na Europa e nos Estados Unidos, eles estão fazendo muito mais. Então, a gente chegou a conversar com alguns fabricantes de implante, por exemplo, lá nos Estados Unidos, esse fabricante que a gente estava conversando, ele fala que 90% dos casos de clientes deles são de cirurgia guiada. 90%, bastante. 90%. Então, assim, e eles têm alguns casos muito avançados, então eles fazem guia de redução óssea quando é necessário. Então, eles estão bem avançados, eles têm a tecnologia também mais acessível, mais barata, né, para testar e se arriscar, né? Enquanto que a gente precisa esperar mais tempo, porque é mais caro. A gente sempre acaba esperando alguém meter a cara, correr os riscos para depois começar a botar em prática, né? Mas eu vejo muito isso. Eu achei, por um lado, a gente vê muita coisa aqui que a gente não tem acesso no Brasil, mas por um outro, eu também notei, me deu uma certa satisfação também de ver que muitas coisas a gente já consegue oferecer para os nossos clientes no Brasil. Legal. Muitos colegas dentistas já fazem coisas muito avançadas, entendeu? Então, eu conheci alguns colegas brasileiros que eu não conhecia anteriormente a IDS e que eu tive aulas aqui também, entendeu? Sobre assuntos que eu não conhecia, entendeu? Então, assim, realmente tem muita gente no Brasil fazendo coisa muito avançada e muito se bom. A gente tivesse mais acesso, seria mais fácil. Mas, ainda mais, né? Eu vou aproveitar aqui a pergunta. E você é um dos caras, assim, aqui no Brasil que é um dos maiores conhecedores de impressão 3D, né? Ontem teve com o Kimura também, que é outro cara fantástico. Eu vou encontrar com ele também agora, daqui a umas 3 semanas. Eu queria te perguntar o seguinte, aí na feira, em relação à impressão 3D, a impressoras 3D, tanto de filamento quanto de resina, o que você sentiu, assim, qual o movimento que está acontecendo, o que você acha que dá para trazer para o Brasil, que a gente ainda não tem aqui, alguma coisa diferente nesse sentido? Você achou alguma coisa legal? A gente falou um pouco sobre impressão 3D ontem, né, mas não custa nada a gente falar mais um pouquinho. A impressora de filamento, a gente não encontrou quase nada. Então, realmente é uma coisa que está saindo, aparentemente está saindo da odontologia. Pelo menos aqui, onde é possível ter mais acesso a insumos de impressora 3D de resina, impressoras de 3D de resina de tudo quanto é tipo e quanto é marca, né? Mas o que eu notei, o que eu falei ontem também, é que existe impressora 3D em tudo quanto é stand. A pessoa uma empresa de radiologia que vende só tomógrafo, mas tem lá uma marca vendendo a sua impressora 3D lá. Todos os stands tinham alguma impressora 3D.
né? Então, é realmente uma coisa aqui que está comum. Em termos de custo, Lucas, assim, custo no serviço final, também houve, porque agora você falou que tem vários materiais, muitas resinas, tem alguma alteração? Você sentiu isso ou não? Então, o custo, pelo que eu sempre tenho perguntado nos estantes que eu passo, qual é o valor do litro, do quilo da resina, né? E pelo que eu vi, a gente está num custo no Brasil bem razoável, levando em consideração que as empresas têm que trazer isso, têm que pagar imposto, então a gente está num preço bem razoável no Brasil de resina. Agora, com o aumento de empresas trabalhando com isso, talvez a tendência é diminuir um pouquinho esse custo, mas não acredito que seja isso a curto prazo, né? Então a gente está num preço razoável lá no Brasil. Agora sim, tem muitas marcas aí, muita empresa chinesa vendendo resina também, mas tem que ver se essa qualidade é interessante. As resinas mais simples, mais baratas, que vendidas pelos chineses, normalmente são muito fedorentas, são tóxicas, então tem que tomar cuidado, né? Às vezes nem sempre o preço tem que ser a primeira coisa a gente escolher. Com a China, a gente sempre tem que ficar com o olho mais aberto, né? Tem toda a questão legal também de registro, né? Também para poder... Exato. Isso é uma coisa interessante, porque tanto resina quanto alguns softwares e tal, a gente acaba usando no Brasil muita coisa sem registro. Então, isso é uma coisa que a gente tem que tomar cuidado, porque é uma exigência que tem na legislação, né? Então, a gente tem que cumprir. Pode não concordar, mas tem que cumprir. Eu vou aproveitar aqui que você falou do software, e é uma curiosidade minha, porque também é outro universo que está surgindo na odontologia, que são os softwares aí, né, que seria a parte do CAD, que tem grandes empresas investindo muito pesado nisso, né, e a gente tem aí Exocad, Nemotec, e várias outras que estão. O que você viu aí de novidade? O que essas empresas estão colocando aí de novidade nessa feira? Porque você acaba pegando a feira para lançar algumas coisas de novidade. O que você se sentiu aí que está diferente aí do software? Você é um grande conhecedor deles? O Exocad está muito forte aqui, né? Tem um stand bem grande e eles estão com muitas parcerias com várias empresas, de tudo quanto é lugar do mundo, né? Estão com vários representantes no Brasil e eles estão entrando muito mais forte agora na área de implante, né? Que não era tão... Eles estão assim, tentando ir mais para o lado do dentista também, né? O Exocad era um software mais focado em laboratório de prótese. Hoje eles estão tentando chegar mais também para o dentista, porque é uma realidade já o dentista trabalhar com design também, né? E com a produção própria de prótese. Então eles o movimento que eu senti é nisso, mas não vi nada de grande novidade de software dessa parte de CAD. A T-Shape mostrou algumas coisas diferentes, algumas inovações, né? Mas nada assim que me saltou aos olhos. Você acha que é uma tendência, desculpa, imagina, Fábio, é uma tendência essa questão com esses softwares desaparecer o laboratório? É uma tendência? Não sei, acredito que pelo menos não a curto prazo. A curto, médio prazo, acredito que não. Porque, na verdade, eles também estão tendo uma gama de serviços muito maior, né? Por exemplo, daqui a pouco os laboratórios vão ter acesso à impressora de metal também. É bem próximo, isso é uma coisa próxima. Então, o dentista talvez não tenha acesso ainda, porque não faz muito sentido em termos de custo-benefício, mas um laboratório grande, daqui a pouco vai ter acesso a isso. Ele vai poder... Sim, mas isso é uma onda também do laboratório se adaptar à área digital. Eu quis dizer o laboratório no sentido do manual. Esse manual vai desaparecer. Esse manual ele está caminhando para desaparecer mesmo. Vai ficar, por enquanto, com as cidades menores, talvez. A gente que é lá do Norte e Nordeste, né, Fábio, sabe que as coisas demoram um pouco mais do que o normal para chegar. Então, talvez ainda sobreviva um tempo, mas eles precisam realmente se digitalizar. Mas é uma coisa que eu vejo realmente, os laboratórios estão
entrando indo atrás disso, estão indo atrás disso. Às vezes até mais do que os dentistas, inclusive. Boa, boa. Doutor Limonge está quietinho aqui, eu vou passar. Doutor Bené. Ô Lucas, ontem também você Diga lá. perguntei aqui a respeito da matéria que eu te perguntei do traçado computadorizado automático, né? Você falou que a Batex está em estudo, né? Sim, eles anunciaram aqui um programa, me fugiu o nome agora, acho que chama Dave, se eu não me engano, que é um programa baseado em inteligência artificial. E só que ainda está em desenvolvimento, eles não mostraram nada aqui prático, né? Só mostraram alguns exemplos do que poderia ser feito. Uma das coisas que eles mostraram foi a marcação de pontos da cefalometria automática, tá? Mas, pelo que eu conversei lá, pelo que eu sondei, seria uma coisa que vai precisar de um ajuste fino, não é nada automático, totalmente automático e confiável. E outras coisas, como detecção de cárie, também pela radiografia panorâmica, detecção de raízes, se tem 2 ou 3 raízes, por exemplo, um dente, enfim, algumas coisas de laudo são automatizadas. Só que qual é a questão toda da inteligência artificial é que ela não para de aprender nunca, né? Então ela vai aprendendo. Qual é o desafio dessas empresas? É que com o tempo, com o usuário realmente utilizando essas ferramentas, o software não se perder e ir para um lado totalmente oposto do que ele foi treinado, entre aspas. Então, a gente tem que tomar um pouco de cuidado com isso, porque é uma coisa muito legal, me chama muita atenção, mas tem esse viés também. E você viu 3D ou em 2D mesmo na tela? Desculpa, não entendi. O que foi falado para você foi pelo 3D? Não, era em 3D, né? Ou em 2D mesmo na tela? 2D. O que me falaram foi 2D. Nada de 3D. Okay. Lucas, deixa eu te perguntar uma outra coisa. A gente está percebendo também que na questão do fluxo digital tem se trabalhado hoje a fotografia 3D, né, o escaneamento de face. O que você viu lá aí de novidade de escaneamento de face e que pode estar vindo para o Brasil aí? O que você acha que foi interessante, que é bacana aqui na feira? Bom, eu vi algumas coisas lá. Tinha uma empresa chinesa também, chamava DOF, que eles têm um escaneamento... É um scanner que é acoplado também em um daquele tablet da Microsoft, aquele Surface, né? E eles fazem esse escaneamento, eles já têm um dispositivo para fazer a sincronização com o escaneamento oral depois. Mas, assim, não achei nada demais, tá? Ainda mais pelo preço que eles estão cobrando, por volta de 4 mil euros, se eu não me engano. Então, achei muito caro. Tem um outro que eu vi, que era um scanner da Zircosan, é uma empresa de fresadoras, né, de CAD/CAM, bem legal, que esse dava uma qualidade bem boa, mas também bem caro, né? Acredito que fique um pouco inviável para o Brasil. Acho que não lembro exatamente o valor, mas algo em torno de 18 a 20 mil euros. Ele é robusto, assim? Maior? Ele é maior. É que eles vendem também a solução inteira, com um computador, um software, o scanner, 2 flashes. Esse dava uma imagem muito boa. Agora, o que está sendo bem padrão nos novos lançamentos de equipamento de Cone Beam é vir já com escaneamento de face também. Então, a gente viu, eu vi aqui o da Tri-Shape, né, o X1, que é o tomógrafo da Tri-Shape, escaneamento de face muito bom. E a qualidade de imagem dele? De tomografia? É uma imagem boa, bem boa. O diferencial dele, na verdade, é que ele tem uma espécie de mapeamento do paciente, então o paciente pode, digamos, mexer durante o exame, que ele consegue acompanhar. Tá? Enfim, a gente não pôde testar isso, né? Obviamente, né? Não dá para expor raio-x na feira.
Mas se isso realmente funciona bem, é um negócio interessante, né? Porque a gente sabe A dificuldade, né? tá lá no dia a dia de que realmente o artefato de movimento é uma coisa que atrapalha muito. E o da Plâmica, o Promax já fazia isso, e agora eles lançaram um novo que é bem interessante também, que também faz. Eu vi lá alguns coreanos também fazendo isso, da Ray, que é uma empresa que não tem aí no Brasil, uma empresa coreana que era da Samsung, uma empresa coreana que foi criada por ex-engenheiros da Vatec e ficou um tempo na Samsung e agora estão de volta no mercado sozinhos. Também estava fazendo esse tipo de escaneamento, mas teve vários outros, agora não vou lembrar de cabeça. Aí deixou chateado o Mr. Kim lá, o Mr. Kim ficou chateado, então, porque perdeu o pessoal da Vatec para lá, né? Mas já faz tempo isso. Mas é uma coisa que é uma tendência. É uma tendência, provavelmente, os tomógrafos Cone Beam, muito em breve, vai ser meio que um padrão isso, fazer o escaneamento de face também. E, Lucas, você também falou ontem a respeito do scout visual da Plâmica. Chegou a ver alguma coisa aí hoje? Achei interessante demais. O scout visual da Plâmica é bem interessante. Se eu não me engano, o scout visual em si não é exatamente a grande novidade, porque o próprio Prexon tinha um scout com foto, né? Tem. Um scout com foto. Algumas outras marcas também têm. Mas o que é mais legal o que é uma outra tendência que está acontecendo em todos esses lançamentos, é o que a gente chama de free FOV. Então, você não pergunta quais são os FOVs desse equipamento. Você pergunta qual é o FOV máximo e qual é o FOV mínimo. Ele delimita a área através do FOV. Isso, Então, eu vejo lá, na hora de fazer a aquisição, eu tenho a câmera filmando meu paciente, eu tenho lá um retângulo em que eu vou demarcar a área que eu quero. Isso então, é muito bom. Isso é muito legal, entendeu? Isso é muito legal. Então, isso é uma tendência. Estou vendo todas as máquinas que foram lançadas agora na IDS, ou um pouco antes da IDS, estão com essa novidade. Então, é uma tendência de mercado também. A tendência é todas as máquinas serem free FOV, que também não é lá uma grande novidade, né? O iCat Next Generation já faz isso. Só que ele limitava o diâmetro, né? Mas a altura era livre. Então, mas em relação ao diâmetro, sim, que é a novidade e que é muito legal. Então, por exemplo, eu vi lá, voltando a falar dessa empresa Ray, né, que é essa coreana, eles fazem desde 3x3 até 20x20 a aquisição. Então, eu posso mexer lá, eu escolho um quadradinho e coloco na região que eu quero. O da Plâmica também é assim. O da Plâmica é um pouquinho maior do que 20x20, acho que 24x19, talvez. Então, isso é muito legal, facilita muito, imagino que facilita muito a aquisição das tomadas do dia a dia, né? Legal. Aproveitando aqui a pergunta e também que o Bené está aqui, eu queria estender essa pergunta para o Lucas e para o Bené, eu queria te perguntar o seguinte, Lucas, primeiro, aí na feira, você percebe que ao longo dos anos, a tendência desse FOV que você falou aí, ele tende a diminuir do tamanho ou não? Porque, assim, para cirurgia ortognática tem que ser um FOV alto, mas a gente percebe que eu não preciso fazer uma tomografia da face toda para fazer uma região pequena, por exemplo. E aproveitando o Bené aí, a minha pergunta é na questão cefalométrica, que a gente percebe que tem muito se falado da análise facial, de ser bem preponderante, ser bem importante em relação ao final do plano de tratamento. Então, e a análise cefalométrica, que na época que eu fiz ortodontia, que eu sou ortodontista também de formação, a gente percebia que a cefalometria ela ditava muito mais até do que o padrão facial, assim, do que a análise facial. E aí percebendo que hoje a gente está formando mais aquela opinião atrelada à análise facial, eu pergunto para você percebe esse movimento também na fabricação de tomógrafos com FOV menores ou não? Então, vamos lá, vou falar primeiro aqui. Eu acho que acontece muita onda de mercado, né? Então, quando surgiram os primeiros Cone Beams, a ideia era o quê? Era tentar muito imitar o tomógrafo espiral, né? Então, tinha que pegar crânio inteiro, muitos tomógrafos eram deitados, por exemplo.
Então, aí depois foram surgindo os tomógrafos sentados, os tomógrafos em pé, mas a onda era pegar o máximo possível de FOV, né? Se pudesse pegar o crânio total, era o que se procurava. Só que aí entra a questão de custo de sensor, né? Quanto maior o FOV, mais fica caro o sensor. E também se começou a utilizar a tomografia para outras especialidades, como a periodontia e endodontia, que exigem uma qualidade, uma resolução maior de imagem. Então, aí o que aconteceu? Para baratear custo e para conseguir resolução melhor também, começaram a surgir os tomógrafos de FOV pequeno, né? E aí foi uma onda de mercado. Chegou um ponto que você não conseguia mais encontrar tomógrafos no mercado de FOV grande, né? E agora está meio que acontecendo o contrário de novo, muito em função da odontologia digital, da facilidade do escaneamento de face, de você juntar o escaneamento de face com a tomografia, com o escaneamento oral, de fazer o fluxo todo digital. Então, o que eu posso ver, o que eu tenho visto nos últimos 2 anos, aí é uma tendência ao FOV grande voltar um pouco ao mercado, né? A gente talvez no Brasil fique um pouco limitado ainda a isso, porque o FOV grande naturalmente ele vai ser caro, não tem como. Entendi. Fábio, o que eu entendi seria assim, o traçado cefalamento final sobreposto na fotografia lateral, né? Então, para ver se coincide ou não a face. Tem uma coisa assim, uma sobreposição de imagem, né? Da pele com a fotografia lateral. Era isso que você perguntou? Era te perguntar pelo seguinte, a gente percebe que a cefalometria, de um tempo para cá, ela perdeu um pouco o poder de determinar o diagnóstico e o plano de tratamento, porque eu lembro que na época, há muito tempo atrás, não vou nem falar o tanto de anos que tem isso, senão vocês vão achar que eu sou... quando eu fiz ortodontia, era muito... A cefalometria ditava a regra do jogo. Então, baseado na cefalometria, você vê os ângulos, as medidas lineares e angulares, e você ia determinar qual seria o plano de tratamento. Hoje, a gente percebe que a análise facial, ela às vezes até tem mais força do que efetivamente a cefalometria. Então, por isso que eu perguntei, que assim, para você fazer a cefalometria 3D, qual seria o custo, baseado no princípio Alara, qual seria o custo-benefício, o custo biológico, fazer essa cefalometria 3D, ou não, já que ela não as medidas cefalométricas não vão ser tão determinantes nesse sentido. Se seria para início, tem que ser um tomógrafo no mínimo de 15 por 15, né, o FOV. Isso. Então, aí os benefícios aí já fica mais assim difícil, né? E com relação a 3D, tem até o programa, né, do Vision, que até o Maurício está divulgando, ele tem essa possibilidade. Mas a cefalometria 2D até hoje, igual o Hicks falava, o VTO, o objetivo visual do tratamento. Então, a planta de uma casa, né, você vai fazer de acordo com o crescimento do paciente e sobrepor as imagens, as 5 áreas de Ricketts, para saber depois como ficaria o paciente, né? Seria isso. Uhum. Não, legal. Essa questão da cefalometria 3D dá um webinar inteiro, né? Porque realmente é uma coisa ainda muito discutida, porque para casos de dia a dia, de rotina, não existem ainda comprovações científicas de que você consegue ganho clínico com a cefalometria 3D. Casos de pacientes com muita assimetria, pacientes de ortognática, são casos que já existe comprovação de que compensa você ter uma tomografia, né? Mas, enfim, isso é uma discussão para um webinar inteiro. Certeza. Doutora Elza, está quietinha, mas eu estou trazendo você de volta. Eu estou ouvindo, porque realmente muitas coisas, inclusive ele colocou ontem, e eu achei interessante, eu gravei tanto, com a relação dos tomógrafos e da Coreia do Sul. São 7, né, empresas, não é, Lucas? Só de tomógrafo na Coreia. Hoje eu confirmei, são 9. 9, então, o poder da Coreia do Sul, você vê o que eles têm de evolução nesse sentido. Então, é uma coisa de se tirar o chapéu. E, assim, ver que eles continuam evoluindo nisso, né?
Eu acho que isso é fantástico. E a gente teve a oportunidade, eu e o Lucas, de ir juntos, né, para a Coreia do Sul, e conhecer lá uma das fábricas, né, de tomógrafo, e eu fiquei muito impressionado com a cultura do coreano, né, que é um povo muito, tem um sentimento de coletividade muito grande, ao ponto de para vocês terem uma ideia, a gente saiu para jantar com um dos grandes líderes da empresa, e ele foi o nosso garçom a noite toda, né, e eles têm, a empresa, eles têm que a gente chama de passeio no bosque, eles saem uma vez por semana, eles passeiam juntos no bosque, o CEO junto com a pessoa que limpa banheiro, que faz o cafezinho, eles sentam junto, dividem da mesma refeição e falam sobre princípios e valores e família, né? Então isso é muito legal, esse sentimento de coletividade. Não é à toa que é um país que está crescendo violentamente por ter esses valores bem enraizados, assim, isso é muito legal de ver. Cultura e educação acima de tudo, né? É onde é o princípio de tudo. Fantástico. É isso aí. Ô, Lucas, e aí, o que mais você traz para nós? Tem muita coisa para amanhã para ver ainda? Ainda tem lugares que eu não consegui ir ainda, né? Tem até algumas solicitações aí que me fizeram que eu preciso checar, né? Mas vou olhar e espero conseguir trazer tudo para ninguém ficar chateado comigo depois. Mas o seu radar amanhã é para qual linha? Você ir atrás do quê? Na verdade, amanhã eu estou com um dia, entre aspas, mais livre para ir em alguns lugares específicos e tentar encontrar mais alguma coisa que, por um acaso, tenha me passado batido. Então, o que eu procurei foi, por exemplo, eu andei, no primeiro dia andei bastante sozinho para poder conseguir passar em bastante lugares. Depois eu fui andando com colegas de diferentes especialidades, porque a gente vai conseguindo pegar um pouco mais da expertise deles também, né? Então, amanhã também tem uma outra amiga que vai estar aqui, né, de uma outra área, e também vou ter a oportunidade de andar um pouquinho com ela para ver o que a gente tem pela área dela de novidade também. Legal. Lucas, maneira eu sei que você está virado aí faz 3 dias, cerveja, esse negócio. Agora, boa pergunta. Tem algum pavilhão desse tamanho todo que você não conseguiu ir? Algum pavilhão, algum espaço que você não conseguiu visitar ainda ou não? Ainda transitou na feira toda? Não, eu acredito que eu tenha passado já em todos os pavilhões, mas com certeza muita coisa eu não vi, né? Porque é uma coisa assim absurda de grande, né? Então não dá mesmo. Não... Em relação ao CIOSP, assim, por exemplo, que tamanho, assim, uma proporção, só para ter uma ideia? O CIOSP, ele tem 3 pavilhões, né, mais ou menos. Aqui a gente tem a CONMESS, que é o local onde é realizado o evento. Ela tem, se não me engano, 11 pavilhões. Tá? Desses 11 pavilhões, alguns têm 2 ou 3 andares. Então, perdão, tem preenchidos aqui 7 pavilhões. E desses 7, 3 tem 2 andares e um tem 3 andares. Então, só para ter uma noção. E os pavilhões têm tamanhos próximos aos pavilhões do CIOSP, ou alguns até maiores. Sidney, você tem que tomar cuidado quando você for lá, para não se perder lá nesse tanto de espaço ali, hein? Imagino eu, doutor Fábio, em alemão, imagina a comunização em alemão. Eu lá, que festa que eu vou ficar perdido igual peão. Ele vai ter que ter um sensor, um localizador para poder não perder o Sidney. Eu vou com o Lucas. Ano que vem, Lucas, eu vou com você. Não é ano que vem. Ano que vem tu não vai para lugar nenhum. Pois é. Nós vamos sim. Em 2021 nós vamos fazer uma caravana, gente. Isso. Já vamos sair daqui, que assim a gente divide, cada um vai para um lado, no outro dia a gente troca, não, vai dar bastante coisa para fazer. E vou aqui, defender o Lucas por uma coisa. Lá na Alemanha não tem essa história de você ficar bebendo a noite inteira, não, gente. Começa cedo. É verdade. Eu sei. Eu falei só para a doutora Elza fazer a minha... Fica chateado. Muito legal. Ô, Lucas, aí agora são o quê? Quase 11 horas? Agora são 10 para meia-noite. 10 para meia-noite.
Caramba. Isso. Gente, eu acho assim, tem mais algum... Ô, Lucas, você quer fazer algo que você não comentou agora? Doutora Elza, doutor Fábio, doutor Limonge, também se quiser fazer uma última pergunta. Eu acho que para a gente não estender tanto, é interessante a gente já fechar, não sei. Se puder, eu posso... Se ninguém tiver, Fica eu à vontade. bem rapidinho. Vai lá. Em relação a Endoguide, você viu alguma coisa assim, não? Procurei algumas outras soluções aqui, mas não era uma coisa que está muito em destaque aqui, não. Mas vi alguns sistemas, vi também algumas possibilidades de fresas diferentes, mas não é algo que está chamando muita atenção aqui, de fato. Entendi. Legal. Isso aí. Doutora Elza, doutor Bené. Gente. Todo mundo é da doutora Elza agora, todo mundo... Não, ainda, olha, eu vou fechar, né? Vou fazer um agradecimento geral primeiro pelo convite, é um prazer estar com vocês aqui, nossa, para mim é uma honra, e agradecer ao Lucas de estar passando isso daí para gente, e quase meia-noite também ele merece dormir, porque amanhã ele ainda tem mandada puxada no Congresso para trazer mais novidades. Então, agradecer muito ao Lucas, agradecer ao Fábio, ao Benê, ao Sidney, muito bom estar aqui com vocês, e é isso que a gente precisa fazer mais vezes, a gente trocar essas ideias e ver o que a gente pode ajudar também, o que a gente pode ajudar a agitar as universidades para cada vez mais trazerem essas novidades para fazer estudo em cima delas e assim entrar no mercado, né? Eu acho que essa é mais ou menos o nosso trabalho, né? Muito bom. Nós que agradecemos, viu, doutora Elza? Obrigado. 2 dias seguidos ter a doutora Elza na live é 5 estrelas. Doutor Fábio, você quer fazer uma consideração? Eu quero agradecer aí a presença dessas pessoas aí que eu admiro tanto, né? Doutora Elza, doutor Lucas, doutor Bené, o Sidney, que é um cara que é um articulador aí da odontologia, é um cara que conecta pessoas no Brasil inteiro, isso é um talento que ele tem, que é fantástico, e eu falo que a radiologia odontológica é o que é hoje, porque tem esse cara no meio aí. Fico muito feliz, fico muito honrado, sou fã do Bené, sou fã da Elza, sou do Lucas, demais, muito legal. O Lucas agora aprendeu comigo, viu, doutor Fábio? Tá lá agora, soltinho com a câmera, gravando banda, conectando. Tá vendo? Olha só. Aprendeu. Olha só. É o papo radiologista, né? Doutor Bené Limonte, obrigado. Aqui, só lembrando antes, agradecer ao Bené pela fala, doutor Clóvis Limonte, que a gente está aqui. Estou apostando da sala, minha sala agora, para os webinários, a sala do doutor Bené, aqui em Belo Horizonte. E obrigado mesmo por participar, por estar aqui com a gente, viu, Bené? Ok, Sidney, obrigadão. Sidney é um companheirão, parceirão. E eu agradeço ele imensamente de novo, né, para participar do webinar. E ao Lucas, a Elzinha e o Fábio. Um abração, muito obrigado. Doutor Lucas, agora com você para fechar. Vai para o hotel mesmo, tem uma cervejinha programada, churrasco. Cambé? Cambé não, pelo amor de Deus, Cambé é muito forte. Já tô no hotel. Hoje eu tô gravando aqui no quarto, né? Ontem a gente estava no lobby do hotel, porque eu estava falando meio baixo também. Entendi. Para não incomodar tanto. Mas eu já tô no hotel. Bom, queria mais uma vez agradecer a doutora Elza, né? 2 dias aqui participando com a gente. Prazer. Doutor Fábio Guimarães, né? Acabou se tornando um amigo depois que a gente fez a viagem lá para a Coreia, né? Trocamos muita ideia, gente boa demais, né? E temos que marcar de se encontrar. Ele mora pertinho, mas nunca se encontrou por lá, só se encontra fora, né? Olha só. Doutor Bené, mais uma vez também, muito obrigado. Obrigado a você, por estar participando aqui com a gente, ainda está aguentando o Sidney aí do lado, né? Aí tem que dar parabéns 2 vezes. Nós estamos esperando você na sala aqui com o Clóvis Limões, viu? Próximo curso. Vamos lá. O Felipe falou que tem. Vamos trazer. Queria mandar um abraço também para todos os brasileiros que estão
por aqui, pela Alemanha também, a gente vai encontrando muita gente, conheci muita gente legal também por aqui. Mandar um abraço para o Major Otávio, que estava andando com a gente por aqui. Encontrei também o Dr. Hugo Rosim, Dr. Maurício Barriviera, Dr. Marcelo, encontrei também o Dr. Tiago, o Dr. De Leon. Encontrei o Edu da ProRad também, muita gente aqui, né? Todo mundo se esforçando para conhecer a feira e passar informação para quem está no Brasil. Então, queria mandar um abraço para todo mundo e agradecer mais uma vez vocês por estar promovendo isso aqui com a gente. E Sidney também, um abração. Ô, Lucas, vem cá, antes de terminar, já que a gente... Diga lá. O Lucas disse que nós estamos patenteando, estamos pagando tudo aí, né, Lucas? Estamos patrocinando. Mostra a nossa farda aí, que o Lucas está fardado, mas ele fica escondido. Porque está a nossa fotozinha, tampa o seu braço aí, se você puder levantar, mostrar. Levanta um pouco. O Sidney mandou aqui para mim, ó, para não dar fardada. Vai para a sua direita. Agora variou, hein? Vai para a sua direita. Tem que levantar, mostrar o tanquinho. Ainda avisou que se não usar camiseta, não tem jeton. E não tem que usar camiseta, tem que mostrar. Ele falou que se eu não usar a camiseta, ele não vai pagar a diária do hotel aqui de 1.000 euros. Que ele tá baratinho isso aí para nós. E nem a passagem de volta, né? Exatamente. Vamos deixar aqui, talvez amanhã, para quem está assistindo ou for assistir depois, amanhã o Dr. Lucas, talvez a gente vai fazer uma live pelo Instagram. O Lucas está lá, está conectado. Pelo Instagram do Classificado, ele está lá. Talvez a gente faça um informal, a gente transmita alguma coisa amanhã. Uma conversa mais rápida, informal, né? Informal. O Lucas tá virando blogueirinho, né? Então vamos deixar ele. Dá uma folga pro rapaz, que isso. Deixa eu mandar um abraço pro Wendel da Vatec aqui, que senão ele vai ficar chorando aqui. Mandou o WhatsApp agora reclamando. Um abraço pra ele. Wendel, o Cleuson. Lucas, brigadão. Doutora Elza, doutor Fábio. Obrigadão. Até a próxima, tá? Muito obrigado. Valeu, pessoal. Boa noite. Boa noite, viu? Tudo bom pra todo mundo. Valeu. Obrigado. Tchau.